Olá, pessoal. Boa noite a todos. Me chamo Cauane, faço medicina veterinária na Universidade de Brasília e gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. O quinto Simpósio de Ciências Agrárias foi preparado com todo carinho e faz parte da Semana Universitária da Universidade de Brasília, em parceria com o Decanato de Extensão. Foram mais de 1.400 ações, sendo que 91 dessas palestras foram organizadas pela Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, na qual fazemos parte. E para começar o evento com chave de ouro, nossa primeira palestra é sobre recuperação de solos degradados por atividades antrópicas, que será ministrada pelo Dr. Silvio Tavares, da Embrapa Solos, do Rio de Janeiro, e mediada pelo nosso professor Dr. Cícero Figueiredo, da Universidade de Brasília. Já deixo o meu imenso agradecimento para vocês dois que toparam fazer parte do nosso evento. Mas antes de passar a palestra para o nosso mediador, gostaria de lembrar que as inscrições ainda estão abertas no CIRAA da UNB. Caso ainda tenha dúvidas de como proceder com a inscrição, siga o @semunifave, que as meninas irão orientar passo a passo. O formulário de presença será enviado aqui no chat do YouTube e fechará assim que terminar a palestra, então fiquem atentos. Sem mais para o momento, passo a palavra para o nosso professor Cícero, ele que possui graduação em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em Nutrição Mineral de Plantas pela USP, mestrado em Ciências Agrárias pela Universidade de Brasília, doutorado em Agronomia pela UFG, em parceria com a Embrapa Cerrado e pós-doutorado no Instituto de Tecnologia da Universidade de Austrália. Pode falar, professor. Olá, muito obrigado, Fauane. Boa noite a todos e dar as nossas boas-vindas a todos os participantes desse quinto simpósio de Ciências Agrárias e dizer que é uma honra para nós, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, da Universidade de Brasília, ter a participação de todos vocês. Muito boa noite e que vocês tenham um excelente evento durante a semana. E nesse caso de hoje, a nossa palestra, que vai tratar da recuperação de solos degradados por atividades antrópicas. Quem vai falar para a gente hoje, e a gente já agradece inicialmente a presteza, a disponibilidade, é o Dr. Silvio Roberto de Lucena Tavares. O Dr. Silvio é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural do Semiárido, antiga ESAM, e possui especialização em drenagem agrícola pela Federal do Rio Grande do Norte, em elaboração de sistema de irrigação pressurizados pela Sinadico Israel, mestre em agronomia e ciência do solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em engenharia civil, geotecnia pela COP UFRJ, e desde 1995 é pesquisador da Embrapa, atuando na unidade Embrapa Solos, no Rio de Janeiro. E trabalha na área de agronomia, com ênfase em física, manejo e conservação do solo e da água, atuando principalmente nos temas recuperação de áreas degradadas e ou contaminadas, caracterização físico-hídricas de solos tropicais, uso de resíduos na agricultura, irrigação e drenagem, transporte de solutos, agricultura de precisão e sensores de umidade do solo. Muito obrigado, doutor Silvio, pela disponibilidade, e vai ser um prazer a gente te ouvir. E antes de passar a palavra, eu gostaria de destacar, né, nós temos aí participantes de um amplo espectro aí, desde estudantes, profissionais, e é bom a gente destacar, inicialmente, né, nessa introdução, que a importância dos solos, né? E a ONU, os órgãos ligados à ONU, como a FAO, né, possui diferentes diretrizes, diferentes documentos, né, iniciativas para orientar os governos, os estados, os governos, os países, no bom uso do solo. Né? São diretrizes e todos eles indicam, né, que o solo, aquela função básica, né, que os solos são a base para a produção de alimentos, mas também é um provedor de serviços ecossistêmicos. Né? Então, os solos como a base da sustentação agrícola é muito, todo mundo sabe, os leigos sabem, né? Mas muitas vezes a gente despreza as demais funções do solo, principalmente ligada ao ecossistema. Então, esses documentos orientam as comunidades, os países a adotarem práticas, né, sustentáveis de uso do solo. Também, além de promover, né, maior produtividade, e com isso a gente sabe que
a produção agrícola está ligada à eliminação da fome, a eliminar, de diminuir a insegurança alimentar, mas também tem uma função, o solo tem uma função ambiental muito importante, né? A gente sabe que, por exemplo, só o carbono, né, o solo tem 3 vezes mais carbono do que toda a parte da biosfera, né, plantas, animais na superfície da Terra, né, chega 2 vezes mais do que carbono na atmosfera. Então, usar esse solo de forma inadequada, a gente pode causar grandes danos, e isso, a degradação do solo é um desses grandes problemas, né? Então, a gente sabe que as boas práticas devem ser adotadas, e com isso a gente vai, então, caminhar para ter o solo com todas as suas funções, não só de produção agrícola, mas as suas funções também de reguladores dos ciclos de água, regulador dos ciclos dos gases, né? A gente o solo está nessa camada muito fininha em volta do globo, que tem uma interface direta com a atmosfera. Então, qualquer alteração mal feita, mal conduzida nessa superfície, a gente tem uma interface com a atmosfera e pode gerar gases, principalmente esses gases de efeito estufa, como a gente vê hoje em dia. É uma grande preocupação. E aí a gente sabe que solos degradados exigem, então, técnicas, exigem conhecimento, né, para se lidar da melhor forma e tornar esses solos mais produtivos e exercendo todas as suas funções. Então, agora eu te passo a palavra e desejo uma excelente palestra, fique à vontade e tudo de bom. Professor Cícero, obrigado e a comissão organizadora pelo convite, né? Nós vamos, então, aqui tentar dar um apanhado, que é um tema muito, muito abrangente, e vamos tentar, então, aqui mostrar um apanhado, principalmente para fazer vocês refletirem, né, sobre a principal ponto da palestra, né, que é como recuperar, tecnicamente, um solo degradado, né, para atividades humanas. Então, como o professor falou, eu sou Silvio Tavares, eu sou alocado aqui na Embrapa Solos Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro aqui é o terceiro portão do Jardim Botânico, não é o Jardim Botânico, é o Parque Jardim Botânico, é a Embrapa Solos, né? Então, assim, geralmente as pessoas não confundem, que acham que tudo ali é Jardim Botânico, tá? Então, quando vier ao Rio de Janeiro, estamos lá de portas abertas, já estamos voltando ao trabalho presencial, então estamos de portas abertas para todo mundo que tem interesse em visitar a nossa unidade. E aí vocês podem pensar, né? O que a Embrapa tem a ver realmente com recuperação e tal, se a missão da empresa é desenvolver inovação, né, para a agricultura, né, em benefício da sociedade. Então, na verdade, a Embrapa, como um todo, ela tem vários centros, ela tem vários targets que procura atender, né? Nós somos realmente uma empresa que procura fechar um ciclo ou de produto, ou de processo, ou de produto, e a gente está, né, praticamente em todos os aspectos da agricultura e da pecuária no nosso país. Somos uma empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, temos todos esses centros aí, 47 centros distribuídos no Brasil, menos no estado do Rio Grande do Norte, né, e Espírito Santo. Aqui também tem um vazio aqui nas Alagoas, mas está até um centro novo. Mas, mesmo assim, nós temos, então, as subsidiárias estaduais. Então, como eu falei, a Embrapa, para quem não conhece, eu acho que vocês todos conhecem, porque todo mundo aqui é praticamente da área agrícola, né? Ela é dividida em unidades de temas básicos, em unidades de temas de produtos e unidades ecorregionais, né? No caso, unidades ecorregionais, as de temas, né, de produtos e de temas básicos. A Embrapa Solo está aqui, nós somos unidade de tema básico. Então, nós somos unidade, então, nacional de temas básicos de ciência do solo. Tá? E aí a pergunta é, né, área degradada, né? Então, a gente começa a ver que já tem uma confusão grande, né, de definições, de diferentes definições, a gente junta um monte de informações e tudo vira área degradada, né? Se for ver todos os aspectos, né, todos os espectros também de definições. Então, isso aí seria uma área degradada? Com certeza, isso aqui é um solo de Loess na China, vocês verem aí, né, esses 2 caboclos aqui, são 2 humanos aqui, é o tamanho dessas vossorocas. Com certeza, ninguém tem dúvida que isso aqui é uma área degradada, é um solo degradado. Aqui, idem, né, é um solo bombardeado, é um solo antigo, tal, isso aqui é no Iraque. Também, solos degradados, áreas degradadas. Aqui, mesma coisa, só com a degradação química, aqui por uso agrícola realmente, né, que é o Mar de Aral,
né, na União Soviética, na Sibéria, realmente todo tomado, né, grande extensão por salinização, processos de salinização. É um solo, é uma área degradada. Com certeza, áreas onde você tem, né, erosões já pronunciadas, no caso aqui, Vossoroca, é uma área degradada. Também erosões laminares são áreas degradadas, né? Essa, para mim, é uma das maiores degradações humanas, né? Que é a degradação realmente da pobreza e tal. Isso aí, a senhora aí está comendo, né? Na verdade, isso é um biscoito. As pessoas na África têm carência alimentar, então cozinham esses biscoitos, né? Para, igual animal, né? Quando está com carência mineral e tal, para ingerir minerais, né? Para ingerir alimentos. Essa é a pior das degradações que existem, tá? Dependendo da fonte, dependendo das pessoas leem o conceito de degradação, uma área também da agricultura, sim, seria uma área degradada, que está em altiplano, né? Que está numa cota maior, seria considerada uma área degradada. Então, é só para questionamento, só para ver o que é, o que não é área degradada. Então, isso é muito dúbio, né? Isso é muito, também vem muito também do analista, né? E do propósito para que se queira analisar a área, tá? Isso aqui é a área na Índia, né? Ou seja, um país extremamente com 1,3 bilhões de pessoas para alimentar, pouca área agrícola, então dá para considerar isso aqui uma área degradada? Aqui tem 50% de declividade, né? Plantio aqui, né, numa situação dessa. É área degradada, então é muito questionável o que é o que não é, né? Então acho que tudo cabe, né, para uma visão mais do uso, mais do contexto onde essa área está colocada, né? Queimada, você queimar uma coisa para fazer coivar e tal, é área degradada, né? Fazer um cultivo agrícola e tal, é considerado também área degradada? Então depende, né? A monocultura de cana-de-açúcar, que está há mais de 500 anos no Brasil, né? Nós temos solos no estado de Pernambuco, Rio Grande do Norte, que já tem 450 anos, né? No mesmo local de cultura da cana em cima, é uma área degradada? Depende de quem está falando, né? Se usa muito adubo, se usa muito fertilizante, então seria então uma área dessa de produção de alimentos, uma área degradada. Então, só para colocar, para inicializar, né, o seguinte, né, que não é fechada, a área degradada não existe um conceito fechado nos livros, né, lá na literatura, né, na legislação, na Constituição, não existe um conceito estanque, um conceito único. Isso aí é uma área degradada? Aqui o Cristo Redentor, aqui na Flecha Tijuca, em Brapa-Solos, é aqui embaixo. Nós estamos literalmente no sovaco aí de Cristo. É uma área degradada? Quem olha aqui agora pode dizer que não é, porque é uma floresta. Mas já foi, isso aqui tudo era café. Na época foi replantado todo, que o Rio de Janeiro estava acabando com as fontes de águas potáveis, então o imperador Dom Pedro II mandou revegetar tudo, mas isso aqui era grande, né? Era grande área de café. Lá embaixo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, foi o primeiro moinho de cana do Brasil, né? O primeiro financiamento do Banco do Brasil e o primeiro calote do Banco do Brasil era também uma usina de cana-de-açúcar na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui, em frente à Embrapa. Tá? Isso é área degradada? Com certeza, né? Aglomerado de gente, né? Sem saneamento básico, sem condições mínimas de infraestrutura para viver. E aí vem o Banco Mundial, vem a FAO, né, e a gente vai colocando, né, que nós temos realmente uma taxa de 0,1% de solos degradados ao ano, 5 milhões de terras aráveis todo ano são perdidas por degradação, né, segundo o PNUD da FAO, 15% dos solos do planeta, que são 20 bilhões de hectares, né, com essa distribuição, 5% na América do Norte, 12% na Oceania, 14% na América do Sul, 18% na Ásia, África, etc., estão já degradados, totalizando 20 bilhões, tá? 39% da população da Ásia, né, mais de 1,3 bilhões de pessoas, vivem em áreas com tendência de desertificação. 65% dos solos agrícolas da África estão considerados como já em níveis, né, médios a bem degradados. 300 milhões de hectares na América Latina e Caribe, 52 na Europa. Então, quais são os principais fatores de degradação dos solos? Né? Inicialmente, eu fui chamado para essa palestra para trabalhar exatamente na recuperação de áreas degradadas por agricultura. E aí, aquilo que a gente mostrou. É degradado aquilo, não é degradado? Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar, então, exemplos de degradação extrema, em solos extremos, em situações extremas. Vamos estudar aqui vou mostrar para vocês 2 estudos de caso, para ver o seguinte, se a gente entender o nosso mecanismo como engenheiros, como engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, né, florestais, ou seja, a nossa atuação técnica
de como reverter um processo de degradação, né? Entendendo esses dois casos, a gente começa a clarear muito. Primeiro que a coisa é muito multidisciplinar. Não existe uma formação, não existe um profissional que vai resolver tudo, né? Porque pela própria característica, a temática é muito multidisciplinar. Tá? Então, os principais fatores são de degradação dos solos: desmatamento, remoção da vegetação natural, superpastejo da vegetação, atividades agrícolas, né? Uso excessivo de fertilizante, uso ineficiente de água, uso também excessivo de defensivos ou venenos agrícolas, exploração intensiva da vegetação para fins domésticos. Quanto mais pobre a região, mais, né, se tem uma exploração intensiva maior para fins principalmente energéticos. E, por fim, as atividades industriais e bioindustriais. Né? Essas são, em termos de percentual, é o menor percentual, é a menor composição, mas, em compensação, essas áreas são altamente degradadas, porque ela não vem só com a degradação física, geralmente, do site, ela vem com a degradação, geralmente acompanhada com a degradação química, né? Com a contaminação orgânica ou a contaminação química. E aí, na América do Sul, mais ou menos, nós temos a mesma radiografia que tem em relação ao mundo, com o slide anterior, só que nós observamos que, como nós somos uma região mais subdesenvolvida, então as nossas atividades industriais são menores, né? Mas também, da mesma maneira, né, quando há impactos, os impactos também têm grande expressão, né, principalmente nos solos e nos corpos hídricos. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção seria exatamente para quem está ainda na graduação ou quem está em início de trabalho, seria, só um minutinho, seria os termos também, que tal como degradação, área degradada e tudo, né, são termos também dúbios, né? Existe uma infinidade de conceitos e existe também uma infinidade de interpretações. Então, a gente sempre está ouvindo falar de recuperação, reabilitação. Desculpa, o terceiro não é reabilitação, está errado, não vou consertar agora, não. O terceiro não é restauração, tá? É recuperação, né? Reabilitação e aqui é restauração. Desculpa que está errado aqui o termo. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que ficar muito, muito ciente são, né, que principalmente quem está aí entrando no mercado de trabalho, quem está terminando o curso ou está no início de curso, das suas respectivas formações, né, é que recuperação é uma coisa, reabilitação é outra e a reabilitação é outra. Como eu estava falando anteriormente com a comissão organizadora, né, eu trabalhei mais de 20 anos na iniciativa privada, né, eu vim da Odebrecht Ambiental e a gente viu o seguinte, depois eu vim para a Embrapa, a gente auxilia muito, né, essas empresas, né, para a defesa, junto ao Ministério Público, junto aos juízes, né, e tal, com a parte técnica mesmo, consultoria técnica. Né? E o que a gente vê é que as pessoas fazem tanta confusão nessas terminologias que a pessoa quer escrever lá, no TAC dela, né, no termo de ajuste de conduta, né, o técnico responsável, que ele é responsável, né, criminalmente, civilmente, tudo, pelo aquilo que ele está assinando, o CREA dele, que é da área de engenharia e tal, está no projeto. Né? Muitas vezes, por falta de entendimento desses conceitos, a pessoa queria colocar recuperação e coloca reabilitação e coloca restauração. Tá? Aqui, desculpe de novo, é restauração. Então, de uma vez por todas, a gente vai tratar aqui na nossa palestra de recuperação. O que é recuperação? É o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido, né, para o uso desse solo. Significa, então, que esse sítio degradado terá condições mínimas de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, desenvolvendo um novo solo e uma nova paisagem. Isso é que nós, da Embrapa Solos, fazemos. Nós trabalhamos com Embrapa Solos, Rio de Janeiro, recuperação de áreas degradadas ou áreas contaminadas. Tá? Toda área contaminada é uma área degradada, mas nem toda área degradada é uma área contaminada. Mas nós trabalhamos sempre nos nossos projetos na recuperação de áreas degradadas. A reabilitação, né, a diferença é que é um retorno à área degradada a um estado biológico apropriado, ou seja, esse retorno pode significar um uso econômico da área, um uso produtivo ou não. O exemplo mais, quem conhece aí São Paulo, quem conhece a USP, o exemplo dos melhores que tem é o parque aquático, a pista olímpica, a piscina olímpica da USP. A piscina olímpica da USP, na verdade, aquilo ali era uma grande cava de mineração. E depois ela foi reabilitada e se tornou uma piscina. Então, ou seja, isso aí é um projeto de reabilitação.
E o órgão ambiental, a partir do momento que você coloca e você defende qual é o propósito que você está fazendo no seu projeto, então é aceito ou não. Aí você vai debater, né, tecnicamente por que vai ser a reabilitação. Então, só um exemplo, quem passar ali pelas marginais e ver aquele monstro, acho que é a maior piscina olímpica do Brasil, que é da USP, aquilo ali é um processo clássico de reabilitação. E, desculpe, que a terceira aí é restauração, tá? Refere-se à obrigatoriedade do retorno ao estado original da área, antes da degradação. Tá? Então, esse é o grande perigo, esse é que a gente vê muita gente, né, com problemas junto ao Ministério Público, com problemas junto às secretarias estaduais de meio ambiente e tal, que coloca isso erradamente nos projetos, reabilitação. Porque, por retorno ao estado original, entende-se que todos os aspectos relacionados à topografia, vegetação, fauna, solo, hidrologia, apresentam as mesmas características diante da degradação. Imagine a Vale do Rio Doce, eu sou velho, a Vale, né? A Vale do Rio Doce, a mineradora. Como é que as mineradoras entram? Né? Elas entram numa área, tiram topsoil, deixam de lado, reserva, faz a sua exploração, depois volta com topsoil, fazendo o quê? Uma recuperação. Ali não é uma restauração. Por quê? Porque trata-se, né, a restauração, trata-se de um objetivo praticamente inatingível. Ou seja, fazer a restauração do ecossistema para, consequentemente, recuperar a sua função é técnica economicamente questionável, embora alguns profissionais que atuam na área ambiental tenham equivocadamente essa meta. Torna-se necessária a nova conscientização dos mesmos sobre a inviabilidade, tanto técnica como econômica, de um projeto de restauração. Então, assim, a primeira grande atenção que eu queria chamar para vocês, e como eu tenho, né, já tenho 40 anos de profissão, 40 anos atuando ao longo desse Brasil afora, meu Deus, né, a gente vê, infelizmente, né, pessoas que querem fazer um projeto de uma coisa, usam um termo errado, e aí pegam no contrapé. É praticamente impossível, né, restauração, algum projeto de restauração, né, para fins de solo e tal, porque é muito caro esses projetos e é realmente muito questionável. Então, como nós trabalhamos com a parte de recuperação, nós trabalhamos exatamente com esse conceito, que é um conjunto de ações idealizadas e executadas por especialistas das mais diferentes áreas de conhecimento humano, ou seja, como esse congresso aqui, como esse evento aqui. Tá? Ou seja, não dá para ser um engenheiro agrônomo, não dá para ser um zootecnista. Não, tem que ser uma conjugação de químicos, de biólogos, né, de engenheiros florestais, que cada um entra na parte do projeto, tá? Para poder, então, proporcionar projetos que tragam o restabelecimento das condições de equilíbrio e sustentabilidade existentes anteriormente a um sistema natural, mas com a nova função de uso. Tá? Então, como eu coloquei, o caráter multidisciplinar não tem o que discutir. Tá? Então, técnicos de diferentes áreas têm que estar envolvidos. E aí, especificamente, a Embrapa Solos, o que a Embrapa Solos ela trabalha, né? A gente falou mais ou menos a função da Embrapa geral, tal. Então, nós trabalhamos com métodos, normas, critérios, procedimento de levantamento, classificação de solos, avaliação da aptidão agrícola, zonamentos agrícolas, sistemas de tomada de decisão, a parte de manejo e conservação de solo e água, sistema de informações georreferenciadas de solos, né? Hoje, agricultura de precisão, utilização de resíduos na agricultura e, na parte do nosso laboratório, recuperação de áreas degradadas ou contaminadas. Então, a nossa experiência como Embrapa, já há 27 anos na Embrapa, nós temos, né, projetos em 19 aeroportos no Brasil, administrados pela Infraero, mineradora Rio do Norte no Pará, o Grupo X lá, dos NMX, LLX, OGX, né, Alumar no Maranhão, mineradores São Tomé das Letras, CSN, Cimentos Tupi, Marinha do Brasil, várias prefeituras aqui do Rio de Janeiro, Exército Brasileiro, o Exército aqui está no Rio de Janeiro, aqui, o CETEX, o Centro de Tecnologia e Pesquisa do Exército, o IME está aqui, são nossos parceiros. Eu também oriento lá no IME, lá, com o pessoal da Geotecnia, né, a Vale do Rio Doce, Casa da Moeda e a grande nossa parceira aqui também, a Petrobras. E aí, eu vou começar a puxar dentro de um dos processos de recuperação que a gente mais usa aqui, que é a questão da fitorremediação, que é uma tecnologia que ainda no Brasil está patinando, né, e a gente não sabe por que patina tanto, já que o país tem condições climáticas tão propícias para o uso dessa tecnologia. Nós somos um país pobre, nós somos um país que tem
né, praticamente, tirando a região do Polígono das Secas, nós temos, né, precipitações bem equilibradas, né, ao longo do país todo, né? Nós temos solos mais intemperizados, então solos até que nos ajudam nos processos de remediação, plantas, né, sol o ano inteiro, plantas fazendo mecanismo, né, trabalhando o ano inteiro, ou seja, então, eu vou dar 2 casos para vocês aqui, e a gente vai, a partir de agora, falar mais na questão da fitorremediação, né, que é um termo usado para designar um conjunto de tecnologias. Tá? Então, esse processo ele é dividido em vários subprocessos. Eu vou passar aqui, primeiramente, né, o porquê da fitorremediação, porque ele se adapta muito a diversos ambientes, a solo, a ar, a água, né, qualquer matriz. Ele pode estar trabalhando com simbiose com micro-organismos, né, melhora a característica dos solos, grande versatilidade no uso da tecnologia, facilidade de uso, custo muito baixo em relação às outras alternativas, né, e, logicamente, tem maior uso nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha e Canadá. E aí ele trabalha, basicamente, a fitorremediação trabalha praticamente com 2 mecanismos, os mecanismos diretos e os indiretos. Os diretos, fitodegradação, extração e volatilização. Os indiretos, fitoestimulação e fitoestabilização. Então, vamos mais ou menos, rapidamente aqui, mostrar para vocês cada um desses processos. A fitodegradação consiste na degradação direta do contaminante dentro da planta, ou seja, é um processo de remediação por captura direta. Então, quais são os contaminantes típicos para esse tipo de recuperação? Compostos orgânicos, solventes clorados, fenóis, pesticidas, né, munições, ou seja, todo aquele contaminante orgânico que possa passar, então, que possa passar por uma degradação direta ou, né, do contaminante através do uso da planta. Tá? Então, isso também é contaminação por excesso, né, excesso de lodo de esgoto, excesso de adubação, no caso de suínos, de granja de suíno, excesso de adubação em regiões que tem muita adubação, ou seja, adubação orgânica. No Brasil, como nós temos muito sol o ano inteiro, temperaturas elevadas, solos muito intemperizados, então não é muito problema que a nossa degradação da matéria orgânica é muito rápida. Mas você imagina na Europa, solos jovens, né, metade do ano muito frio ou com gelo no camada em cima do solo. Então, é um problema, né, o uso de adubo orgânico, né, principalmente resíduos de criações, né, na acumulação disso ao longo do tempo e no mesmo solo. Então, o mecanismo é muito simples. Na degradação direta, ou seja, fotodegradação, o contaminante está aqui no solo, está aqui a pluma aqui, né, o nível da água, o nível da pluma, o solo está impactado aqui, no caso C aqui é o contaminante em vermelho, ele entra pelo sistema radicular, pelas radicelas, sobe, vai se transformando dentro do vegetal e é transpirado pelo processo, né, de transpiração normal da planta, com outros compostos de cadeia menor, cadeia orgânica menor, né? Ou seja, são quebrados, tá, para cadeias menores. Então, o processo é praticamente esse. Então, ele é fácil de entender, é fácil de visualizar. Já a fitoextração é a mesma coisa, só que vai pegar mais a questão de metais e radionuclídeos. Ou seja, a fitovolatilização é para elementos que possam passar por uma transformação por dentro da planta e ser volatilizado ou diretamente para a atmosfera, ou quebrado numa situação melhor, numa cadeia orgânica menor, para ir para a atmosfera. No caso da fitoextração, é a absorção do contaminante e na planta, ou seja, na biomassa da planta. E, consequentemente, a colheita dessa parte da planta para ser dado o destino que assim for mais adequado. Então, a remediação por extração e captura direta. Os metais, geralmente esses metais aí, né, o ouro, a prata, o cádmio, cobre, mercúrio, chumbo, zinco, radionucleidos e tal, são contaminantes típicos que se prestam a esse tipo de mecanismo. Tá? Então, da mesma maneira, o contaminante está aqui, entra, só que agora ele fica preso ou no sistema radicular ou é transportado para a parte aérea. Nós procuramos sempre cultivos e culturas que nos tragam para a parte aérea, e também vegetais para serem selecionados, que possa ter poda e possa ter novamente, né, uma rechusência desse material, dessa parte aérea para nova captura. Então, ele se concentra na parte aérea e a gente, então, colhe a parte aérea e dá destino adequado para esse processo.
a fitovolatilização, absorção e conversão do contaminante em forma volátil, e a remediação por extração e liberação na atmosfera, né? E contaminantes típicos, solventes clorados e alguns também inorgânicos que passam, né, como o caso do mercúrio, do selênio, do arsênio, que eles são contaminantes inorgânicos, mas eles têm a fase, no mercúrio tem a fase também, a fase de vapor, a fase de ir para outra matriz, que é a atmosfera. Mesma maneira, o contaminante está lá, passa pela planta e é volatilizado, né, para a atmosfera, através do mecanismo, né, fotossintético da planta. A fitoestimulação e hidrodegradação ocorre quando a raiz da planta associada à produção, à população microbiana, degrada o contaminante na atmosfera. Aí, nesse caso, a planta ela utiliza muito mais os seus exudatos, né, açúcares, tá, proteínas e tal, para fazer meio que uma simbiose com a microbiota do solo, que vai ser realmente os atores principais nesse processo de remediação. Tá? Então, é um processo de remediação por destruição. Os contaminantes típicos seriam os HPAs, os hidrocarbonetos poliaromáticos, os betenos, o betex das vidas, pesticidas, né, PCBs, etc. Processo contaminante, a primeira contaminação, tá? Então, eles ficam, então, né, eles são transformados na rizosfera, no solo ou nas raízes. E fitoestabilização é a imobilização do contaminante no solo através da absorção e acumulação pelas raízes, né, praticamente, né, até o colo ali das raízes. Né? É um processo mais, no caso, para os contaminantes típicos de metais pesados. O processo é esse, da mesma maneira, absorção e tal. Só que esses mecanismos, eles não ocorrem de maneira isolada, né? Não é assim, eu agora vou fazer a fitodegradação, ou vou fazer a fitovolatilização, ou a resistração. Não é assim que acontece, né? Ou seja, como também a contaminação do solo também não é só de um elemento, não só tem aquele elemento no solo, os processos também são conjuntos. Eles estão atuando com maior ou menor expressão, dependendo do contaminante do solo, dependendo da característica genética, da característica da seleção da planta para fazer o processo. Mas eles ocorrem também, não tem nada compartilhado. Pode ocorrer todos simultaneamente, e alguns até não. Eu considero partes desses processos simultaneamente. Tá? Então, o resumo, né, da forma direta e indireta, dos mecanismos, são esses aí. Né, o destino de contaminantes. Essa apresentação vai ficar aí com vocês. Não sei como é que depois a comissão vai disponibilizar, mas é só um resumo mesmo daquilo que eu falei até agora. E os contaminantes orgânicos e inorgânicos, né, quais são aqueles que são mais favoráveis ao processo de fitorremediação, dos radionucleidos, dos metais, né, dos explosivos, etc. As vantagens da fitorremediação é que o investimento inicial em capital e custo de operação são baixos, já que, né, usa processo de fotossíntese, né, como bombeamento, aplica-se a grande variedade de poluentes, tá? E tecnicamente aceita, né, e muito desejada pela sociedade. Né? Geralmente, como você tem realmente um site contaminado, um site em recuperação, que você tem implantes e tal, geralmente a sociedade olha com bons olhos, literalmente. As plantas podem ser mais facilmente monitoradas que, por exemplo, né, a microbiota. Aplica-se a áreas extensas, onde outras culturas, outras tecnologias são proibitivas. Então, a fitorremediação, dependendo do contaminante, dependendo da área, né, ela chega a ser 100 vezes mais barato do que uma técnica de tipo um processo físico-químico de pump and treat, extração de solo-vapor, aeração in situ, barreira reativa, solidificação e estabilização, né, lavagem do solo, ou até mesmo os processos térmicos, né, dissolção térmica, incineração. Né? Então, assim, dependendo do contaminante, dependendo da situação, chega a ser 100 vezes mais barata, né, utilizando a tecnologia da fitorremediação. A desvantagem, lógico, o crescimento e desenvolvimento de algumas plantas é dependente da estação do ano, do clima e do solo. Os contaminantes podem encontrar-se em concentrações muito tóxicas, a ponto de não permitir o desenvolvimento da planta, ou seja, serem fitotóxicas, e não reduz 100% a concentração do poluente. Também isso também é uma viagem também, quem vai chegar no projeto e dizer, 100% aqui vai estar clean, vai estar totalmente limpo, isento de contaminantes. Não existe essa possibilidade. Apresenta resultados mais satisfatórios quando aplicada à superfície de solo, lógico, que a planta tem um sistema radicular efetivo, uma profundidade efetiva, então ela tem aquele intervalo onde ela vai atuar com mais propriedade, então
fica restrito, é uma desvantagem. A necessidade da planta apresentar boa biomassa vegetal, principalmente no processo de fitoextração, e caso não sejam tomados os devidos cuidados, podem favorecer o bioacúmulo da cadeia trófica. Todo mundo fala isso, todo mundo na literatura, quando você chega no Ministério Público a defender um projeto, quando você chega na Secretaria de Meio Ambiente, no Ministério do Meio Ambiente, está defendendo alguma coisa, sempre vem à tona essa questão, né? Eu ainda não vi ainda nenhuma concentração para ser realmente na parte dos sites que a gente trabalhou, também monitorou também a fundo, né? Que não tem nem recurso para isso, mas a gente acredita que é muito pouco provável que aconteça isso, porque os níveis, né, e a extração são sequenciadas, são periódicas e sequenciadas. Então, o nível é muito pouco, está sempre abaixo, né, do aceitável pelos órgãos de controle ambiental. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, você tem solos no Paraná, solos, né, em São Paulo, muito antigos, que estão com muita fertilização, com fertilizante, fertilizante de base mineral, né, que tem até muito mais metais, né, do que áreas consideradas né, de influência mesmo, que seja feito projeto de recuperação para aquele tipo de solo. Depende do uso do projeto. Tá? Os resultados são mais lentos do que outras tecnologias e podem ser produzidos metabólicos, principalmente os orgânicos, né, mais tóxicos do que os compostos originais. Poucos, mas podem. Né, BTX, né, para benzeno, para tolueno e tal, é show de bola. E tem algumas dúvidas para outros compostos. Né? E aí, o que a Embrapa Solos faz? Né? Na verdade, é o seguinte, o que a gente no Brasil, a gente é considerado assim, um player, é considerado uma casa, literalmente, onde as pessoas procuram a gente, principalmente as empresas, quando dá problemas. Né? Porque a gente trata o processo, a gente trata o solo como solo. A gente conhece o solo e a gente trata a planta como planta. Então, planta precisa de comer, precisa né, dos 16 elementos químicos da nutrição vegetal, né? Planta precisa de água, planta precisa de saída de água, de drenagem, ela precisa do ambiente, de uma ambiência onde ela possa desenvolver. O que a gente vê, né, no mundo, e principalmente no Brasil, as pessoas entram, mas a fitorremediação aqui não deu certo. Por quê? Porque pega uma área extremamente degradada, não faz um tratamento devido, para que realmente, né, você coloque a planta para ela expressar a sua genética, para expressar a sua seleção que ela foi definida, o seu target, né, porque ela não teve o quê? Ela teve carência de nitrogênio, ela teve carência de, sei lá, de cálcio, né, de potássio, né, de macroelementos, né, de enxofre, de microelementos, então a planta precisa comer. Né? Qualquer um aqui da área agronômica sabe a lei de Liebig, né? Se você é aquele velho barril de vinho, né? Se você tem um daqueles 16 fatores, né? Aí entra carbono, entra hidrogênio, entra, né, oxigênio vindo da matéria orgânica e vindo do ar, qualquer um daquele ali que esteja abaixo vai limitar, né, o crescimento vegetal, o estabelecimento do crescimento vegetal, consequentemente, né, a expressão da planta em cumprir a sua função fitorremediadora. Tá? Então, nosso primeiro estudo de caso, nosso primeiro caso que a gente vai mostrar para vocês, né, é de um contaminante orgânico e depois um contaminante inorgânico. Então, quando o contaminante orgânico, né, nós trabalhamos muito com a Petrobras. Então, a gente trabalhou com a Petrobras já no Recôncavo Baiano, né, sempre isso, tá, gente? Em solo, tá? Offshore. Não em offshore. Nunca embarquei, nunca a gente foi fazer nada no mar. Né? A gente não é Embrapa, a gente é Embrapa Solos, né, territorial, solos continentais, né? Apesar de ter agora uma perspectiva de trabalhar junto com o CBPF e a CPRM, trabalhar com litotânio, né? Com aquelas colônias de litotânio, realmente para a condição de corretivo de solo e como fertilizante, tá? Mas isso é um projeto futuro, a gente está costurando esse projeto. Então, nós trabalhamos no Recôncavo Baiano, na Bacia Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, e Ceará, mas eu vou falar para vocês aqui no caso do Land Farm da Reduc. O que foi esse caso aí, para vocês verem exatamente como a gente tem que ter uma visão ampla, não é um profissional, não é uma pessoa que vai chegar e vai definir tudo. Né? A gente tem um diferencial comparativo. Quem entende de solos, né, pelo menos, tenta entender, e entende de planta. Se não, tenta entender. Né? Então, a gente usa tecnologias baseadas em usos vegetais. Né? Tanto para contenção de áreas degradadas, né? Questão de terraceamento, questão de
né, de você trabalhar com processos erosivos, né, processo de contenção, né, de velocidade cinética de água, sempre a gente está trabalhando com solo, com estruturas físicas, né, de barramento, né, de estruturas usando vegetal. Então, aí tem, aqui na Embrapa Solos, a gente, apesar de ser solos, a gente tem assim, um uso muito intensivo, né, nossos projetos de recuperação de áreas degradadas com uso de vegetais. No meu caso, com uso de fitorremediação. Aquilo que a gente já falou, que o Brasil, por quê? Porque o Brasil tem condições climáticas e ambientais extremamente favoráveis. Então, o pessoal aqui da Reduc, que é a refinaria Duque de Caxias, aqui vizinho, aqui no município vizinho, Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, podia ter tudo ali na beira da Bahia. Podia, sabe? Mas só que na época construíram uma refinaria de petróleo, aterraram a Bahia. Botaram a refinaria de petróleo, do outro lado, um arsenal da Marinha, um arsenal de guerra da Marinha, e do outro lado, um lixão de gramacho, né? Ou seja, tudo lá atrás, quando a gente tinha muito mais flexibilidade, as leis ambientais eram menos rigorosas, podia tudo, né? Então, a gente tem 3 sites, né, extremamente complicados dentro de um ambiente extremamente frágil, que é a Baía da Guanabara. Então, ele foi chamado para um desses ambientes, para a refinaria Duque Caxias, para o antigo land farm deles. Que é o que? O land farm, para quem não sabe, né, que é uma área onde você coloca os resíduos de uma refinaria, geralmente, cada land farm é para um resíduo específico, né? Isso entrou em moda na Europa na década de 70 e todo mundo copiava, a gente não tinha muito entendimento aqui nos solos tropicais, então tinha que copiar tudo mesmo, não copiar, o pessoal copiou, colocou num ambiente extremamente inóspito para receber um land farm, e aí só tem tu, vai tu mesmo, né? Então, todos os resíduos da refinaria, a maior parte ia para lá. Solução, finalização disso aí, o sistema não operou, o sistema colapsou. Né? O sistema tem praticamente, né, 2 hectares, um pouquinho mais que 20 metros quadrados que tinha lá, tá? E aí deu chabu e tal, vai o que chama Embrapa lá, né? Já que ninguém estava resolvendo, né? Gente de fora, empresa de fora e tal, consultores e tal. Então vamos lá tentar então com a Embrapa lá, né? Então, como eu falei, esse sistema estava 5 anos inoperante, entrou em default, tá? E aí a gente chegou num ambiente que tinha já laterais impermeabilizadas, com mantas geotextos, e a 2 metros, né, a gente tinha uma argila preta, que é uma argila BS, já própria do solo de Bahia, né? Então, a gente já tinha né, laterais impermeabilizadas e um line de fundo impermeabilizado. Então, isso para a gente foi chuchu beleza, né? Porque a gente já delimitou o line de fundo. E aí, por que a gente consegue, a gente chega lá e a gente consegue, né, muitas vezes, avançar em relação ao que as empresas não avançam, né? Porque elas não tratam o solo como solo, né? Principalmente o pessoal da engenharia civil, porque né? Eu falo isso, gente, nada contra o engenheiro civil que você vê aqui, tá? Inclusive, meu doutoramento é em engenharia civil, lá na COP, na UFRJ, eu sou doutor em engenharia civil. Então, né, a minha família toda é de engenheiros civis também, então, nada contra. Só que eu conheço a cabeça qual é, né? Então, trabalhei, como eu falei para vocês, na Odebrecht Ambiental, antes de ser na Odebrecht Ambiental, na CIRAC e tudo. Então, a gente sabe como é que funciona a cabeça do pessoal. Então, solo é outra coisa do que o pessoal das áreas das ciências rurais, das ciências agronômicas. Então, o que a gente faz quando a gente chega num site? Um diagnóstico preliminar da área, faz um levantamento pedológico, né? E aí estabelece um projeto de manejo do bação em calagem, né? Se precisar de drenagem, se o solo tem realmente problemas de acúmulo de água, um projeto de drenagem agrícola, né? Se você não pode perder aquele site ali, se tem problemas ali e tal, que era no caso da Petrobras, eles tinham recurso e tal, vai projeto de irrigação. Se for uma coisa no semiárido, tem que adaptar muito, mas aí o tempo das plantas estarem ativas, né? E o crescimento vegetal ele é muito comprometido, né? Que passa praticamente 8 meses no ano sem chuva, e quando vem as chuvas são muito irregulares. Então é bom que se use também, quando você tem um site extremamente contaminado, você usa uma fonte, né, externa de água, né? E aí a gente faz o projeto de revegetação ou fitorremediação e o projeto de monitoramento ambiental, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aí é o site aí, né? Nós fazemos todas as análises de parâmetros físicos, químicos e biológicos, tudo que tem direito, né? Quem tem aqui da parte agronômica vai ver, né? Granulometria e tal, ou seja, tudo que a pedologia pede, a gente tira de lá. E mais alguma coisa que é da parte da engenharia ambiental, tá? Fazemos a caracterização
né, pedológica. Isso aqui, na verdade, nada disso aqui existe, isso aqui tudo é aterro, tá? Aquelas meias laranjas na região de Duque de Caxias, ali da Baixada Fluminense. Foi todo mundo cortado ali e aterrado ali para esses sais de marinha, de lixão de gramacho e tudo. Então, o solo original, gente, é esse aqui, ó. É uma argila que estava dentro da Bahia, essa argila BS aqui. Isso aqui com utilidade hidráulica zero, isso aqui mesmo com ferro, com concreto. Tá? Então, você tem aqui um primeiro capeamento aqui, consequentemente, isso aqui, pelas características aqui, né, dos óxidos de ferro e tudo isso aqui, pela característica, foi um polisólico amarelo, da região que pegaram, e depois pegaram um latossolo e jogaram aqui em cima. Tá? Então, você tem, na verdade, um primeiro momento de aterramento e um segundo momento de aterramento. Esse caboclo aqui sou eu, tenho 1,75 m, né? Eu estou dentro de um buraco aqui que está indo praticamente a 2,5 m. Então, você vê que, na verdade, eu tenho só pouco mais de 2 metros aqui para trabalhar, porque isso aqui, eu tenho um problema muito grande. Eu tenho a Baía do Guanabara aqui, com 2 pré-amais e 2, né, marés altas por dia. Enche 2 vezes, sobe a maré, 2 vezes desce a maré. 2 vezes sobe a maré, 2 vezes desce a maré. E aí sobe para cá, teoricamente, mas é por capilaridade, sobe no perfil. Eu tive que fazer drenagem aqui. Tá? Então, nós fizemos lá, tiramos todos os hotspots, colocamos para coprocessamento, né, colocamos, né, mais solo limpo, e fizemos, então, a preparação para o manejo cultural, para receber as nossas plantas. E aí, como tratamos planta como planta, todas as nossas covas têm, então, a adubação desejada para aquelas plantas. Precisava lá de um sistema de drenagem, colocamos o sistema de drenagem em espinha de peixe, eu só tinha 40 centímetros, eu tinha que jogar aqui, que aqui, na verdade, era um tanque de sujos, né? E aqui um tanque de limpos. Eu não podia ir uma canaleta de limpos e uma canaleta de sujos, né? Minha declividade estava para esse sentido aqui, eu tive que inverter a declividade, tendo 40 centímetros para jogar no tanque de sujos, porque, no caso aqui, o INEA aqui não permitia, né, que é o órgão ambiental do Rio de Janeiro, misturar com tanque de limpos. Ou faziam a outra canaleta, toda uma outra estrutura para ir para a estação de tratamento, ou invertir isso aí. Esse, para mim, foi o meu projeto de drenagem mais bacana, né? Que eu inverti um fluxo em 40 centímetros e conseguimos, né? Ficamos apavorados quando a gente botou isso aqui, se ia realmente drenar para esse lado, e drenou, né? Então, isso, para mim, é meu projeto de drenagem é o melhor projeto de drenagem que eu já fiz na minha vida. A menor área e o melhor projeto de drenagem que eu já fiz. Tá? Lá tinha o quê? Petrobras, tinha recurso, tinha que revegetar isso rápido. Então, sistema de irrigação, todo automatizado, gotejamento, né? Tudo trabalhado aqui com projeto de irrigação, né? Caixa d'água para fertirrigação, né? Tudo automatizado aqui, né? Para nossas plantinhas não terem problema aqui nenhum de crescimento, para estarem crescendo o ano inteiro. Tá? Como era uma área industrial, nós fizemos o quê? Podia voltar, se ela estava liberada pelo INEA, podia voltar a ser uma área industrial um dia. Então, eles pediram para não usar nenhuma muda aqui, para não ter problemas depois com o órgão ambiental, mudas consideradas nativas, tá? E principalmente consideradas do bioma local. Então, nós usamos as nossas pitbulls, principalmente as nossas plantas selecionadas da Embrapa, né, a maior parte do gênero Acácia, as nossas australianas, nossos pitbulls australianos, tá? E usamos, então, né, o que tem na região que não é considerado como nativa, muito pelo contrário, como invasora, leucena, maricá e tal. Então, a gente trabalhou sabiá, nós trabalhamos com um coquetel de plantas que, para depois de alguns anos, que infelizmente isso aqui se tornou área industrial, mas tem um filme na internet, tem um programa da Globo, depois mostrando essa área, eu posso passar também o link para vocês. E, na verdade, nós botamos todas elas com espécies exóticas e espécies não consideradas nativas, tá? Mas também trabalhamos com espécies nativas, tá? Essa é a planta lá essa é a planta do Land Farm, tá? Então, nós colocamos aqui, então, equidistantes, 21 postos de observações para fazer monitoramento, crescimento vegetal, estabelecimento, né? Água do solo, solução do solo, né? Nós fizemos, por 3 anos, um monitoramento completo disso aqui, do processo de intermediação. Por muitos anos, isso aqui ficou sendo realmente, né, o projeto da Petrobras, tipo, considerado modelo, né? Quando chegava a gringalhada, quando chegava todo mundo, era aqui que eles levavam o pessoal para visitar o projeto de sucesso, né? E realmente conseguimos aqui, né, até
níveis que estavam bem maiores que a gente pensava, a gente conseguiu reverter essa situação. Tá? E a conclusão que a gente, na representação do Ticlone Farm, utilizando os pacotes biotecnológicos do sistema Embrapa, né, que a gente não anda só também com as mudas e tal, a gente entra com a parte de micorrizas específicas para aquele tipo de solo, né, risóbios específicos nativos que estão ali, que a gente desenvolve, a gente isola e desenvolve isso para voltar como um pacote biotecnológico. Ou seja, a gente entra com todo o contexto agronômico e todo o contexto biotecnológico, né, no nosso pacote, né, para que, visando que realmente a planta tenha um estabelecimento, né, bem expressivo. Tá? E então a gente viu que, nesse caso desse site aí, nós conseguimos, numa situação extremamente adversa, nós conseguimos, então, estabelecer. Então, imagine uma área degradada, contaminada, né, desse jeito, imagine nas outras áreas que é mais fácil fazer. Entendendo os problemas, entendendo qual é a estratégia que usamos, vocês vão entender, começar a abrir a cabeça de vocês que, eu não estou sozinho, eu não posso estar sozinho e eu tenho que estar realmente tal. Ninguém, gente, resolve nada sozinho. Quanto mais você fecha seu conhecimento, mais você vai ficar isolado. Distribua o seu conhecimento, troca conhecimento, que você vai receber muito mais conhecimento e vai ficar muito melhor, né, a sua formação. Então, aqui mostrando, né, todo o nosso processo, como eu mostrei lá atrás, a gente começa sempre em bancada, pega o solo, isola os micro-organismos de solo, traz o solo para a bancada, faz testes de coluna, faz teste de batelada, a gente entende o mecanismo todo e o solo que está acontecendo. E seleciona todos os pacotes na escala de bancada. Primeira etapa. Segunda etapa, vem para a casa de vegetação. O mesmo solo contaminado, tal, vem para a casa de vegetação e colocamos, testamos, então, as nossas espécies selecionadas para esses fins. Depois, está aprovado, as espécies selecionadas, nós produzimos mudas e vem para campo, aqui é o Land Farm. E aí plantamos, né, o pacote tecnológico. Aqui era a área, como é que era, que a gente pegamos a área, chegamos nesse jeito, né? Os hotspots foram retirados, e isso aqui estava numa alta mar, né, numa maré alta, né? Olha aqui o que a gente tinha. Como necessita aqui de realmente de... A gente não trabalha aqui com arroz, a gente trabalha aqui só com plantas, a gente precisava trabalhar com aves aqui esteticamente, a gente precisava trabalhar porque o projeto foi liberado do TAC para revegetação, né? Revegetação com arbóreo, tá? Então, olha o que a gente pegou aí. Necessita, lógico, um prato de drenagem. Isso aí não é água da chuva, isso é água da maré. Água com salinidade alta, tá? Fizemos o aterramento com solo virgem, trouxemos também solo da região, da própria refinaria, trabalhamos isso aí, fizemos a cova, calagem, adubação, tratamos solos como solos, tá? Plantas, mudas crescendo, estabelecido, mudas crescendo, todo o resíduo de aparelho de gramas nós usamos a nosso favor, tudo era jogado aqui, tá? E graças a Deus aqui tem um batalhão de, né, uma infantaria de bombeiros, aqui um corpo de bombeiros maravilhoso aqui na Reduc, que atende toda a região da Baixada. Então, assim, como ninguém aqui pode fumar, ninguém aqui pode nem pensar em nada, então todo o material orgânico de resíduo de grama a gente trazia para a região, ajudou muito. Se tiver essa oportunidade, ajuda muito. Não pode pegar fogo isso, né? A gente está num barril de pólvora, embaixo de 2 flares, né? E em cima, como vocês viram anteriormente aí, em cima do lado de tanques de combustíveis, né? Mas aí é o que a gente tinha, plantas crescendo, aqui são as nossas estacas de monitoramento para tudo durante 3 anos, né? Tá aí outra visão, tá? E aí nós mostramos para vocês como é que foi feito um caso em uma situação de um solo extremamente complicado, com questão de drenagem, de durabilidade e tudo, para contaminante orgânico e do carbonato de petróleo. Inclusive, coisa que a gente nem sabia o que estava ali, porque o histórico dali era muitos resíduos orgânicos que iam para aquele caso. Então, a gente trabalhava, né, com os totais, né, com TPH totais de educamento de petróleo. Tá? E aí, no meu doutoramento, eu trabalhei exatamente, né, na Casa da Moeda do Brasil, também outro site, né, antigamente, lá atrás, né, todos os resíduos que vinham das impressões de moeda, do feitio de moeda, das impressões de notas fiscais. A Casa da Moeda trabalha com o diploma de vocês, com certeza foi feito aqui na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, né, passaporte, dinheiro de vários países. Ou seja, então você tinha uma indústria fabril ali que usava muita tinta, muita coisa e tal. E tinta é o quê? E tinta, principalmente, chumbo. Então, você tinha isso, tudo era colocado no pátio, também numa área também, né, muito complicada, que você tinha, com o tempo, esse material foi
foi oxidando esses tonéis e tal, e contaminou e tal, e o Ministério Público pegou essa contaminação por satélite, né? Estava aquele clarão lá, não nascia nada e tudo, e eles receberam, então, né, um ataque também, uma multa e tal, e foi um ataque. Veio uma empresa de São Paulo, fez a avaliação preliminar da área, primeiro nível, né, depois uma confirmatória, depois o terceiro nível, tal, realmente a área contaminada. Fez um projeto na época, 12 anos atrás, 15 milhões de reais para começar a história, né? E aí era muito caro, assim, era muito complicado, porque o que eles propunham era tirar todo o solo e mandar a parte do solo com contaminação maior para a terra industrial e outra parte para fazer exatamente, né, fundir alta temperatura, fazer blend, fundir alta temperatura e colocar isso numa coisa quase que a gente chama, colocar isso em fusão, em processo de fusão. Tá? Novamente, fomos lá, analisamos tudo, geologia, hidrologia e tal, começamos a ver muito parecido o solo também, no caso da Reduc, um solo à beira da Baía de Guanabara, no caso da Casa da Moeda, um solo à beira da Baía de Guaratiba, né, um mar mais aberto, a Baía, mas um mar mais aberto. Então, um solo extremamente complicado também, né, um solo tiomórfico, né, com problema de sais, né, o órtico sológico, o ar proeminente ístico, espessura pequena do ar, camadas gleisadas, ou seja, textura gilosa, muita gilosa, mostrando o quê? Atuação também de drenabilidade, um solo geneticamente pobre, só 2 horizontes AC, poucos desenvolvidos, muito mal drenado, e o pior, por ser exatamente uma característica de um solo, né, de gleissólios, estava extremamente ácido. Aí vem mais um problema na nossa equação. Argila de atividade alta, baixa saturação por bases, alta saturação por alumínio, aqui é um inferno de Dante, né? Aqui tudo que você pode pensar num solo desse, né? E pode aparecer alguns horizontes abaixo da profundidade de 1 metro, né? Tiomorfismo, né? Então, problema de enxofre, né? Que desgraça pouco é bobagem, né? Com a concentração de enxofre acima de 0,75%. Então, esse era o rapaz que a gente pegou aí, né? Outro solo extremamente complicado, está aqui já também a questão da drenagem dele, e um solo, né, com essas características tiomórficas, né, e sológicas. Tá? Então, nós fomos chamados, tal, qual foi a nossa sugestão também? Pega os maiores hotspots, que, no caso, o organismo ambiental não aceita, a terra industrial, que era bem pouco, né, os hotspots. Retira isso aí, a terra industrial. E aí, faz um blend realmente com solo vindo de fora, com solo limpo, né? E vamos, então, fazer uma barreira, né, física, uma barreira física para entrar a contaminação. Deixa eu mostrar aqui, eu acho que fica melhor. A raspagem do solo, assim, eu vou chegar lá. A raspagem de solo, barreira hidráulica, barreira reativa e fitorremedação. Essa seria a sequência, né? O solo que está acima do hotspot vai para a terra industrial, retira esse solo contaminado, né, e faz uma barreira física com PAD. Tá? Lateral, que a gente já tinha isso lá na Reduc. Tá? Raspa o solo na primeira camada, já que é um ar que pode pegar muito metal, que pode, matéria orgânica, que pode, né, complexar muito esse metal, faz essa raspagem, também manda para processamento. Faz essa barreira hidráulica, faz uma barreira reativa e uma fitorremedação. Faz exatamente isso aqui. Eu achei que vocês prestassem atenção, que esse aqui acho que resume, né, um projeto completo, né, para a questão da recuperação de um solo contaminado. Tá? A gente tem aqui um canal de São Francisco, que é um canal que vem, né, do outro lado da Baixada Fluminense, da parte de Itaguaí, e ele vai desaguar, né, na Baía de Ilha Grande, né, na Baía, no caso de Itaguaí. Tá? Então, aqui está a área, uma área um pouquinho maior do que a área lá do Alane Farm, 2,4 hectares, com essas características. Mesma característica, problema de drenagem, espinha de peixe. Aqui eu não tenho problema, eu poderia jogar exatamente no fluxo hidrológico normal. Jogo para cá, esse material vem para cá, para a minha barreira reativa. Tá? Irrigação da mesma maneira, para não ter problemas com o crescimento de planta. Tá? E aí, barreira reativa, colocando isso aqui o quê? Um subproduto, tá, da fitorremediação, ou seja, usando aqui biomassa de macrófita e de capim vetiver para reter o que de metais pesados que passasse aqui, que não conseguisse aqui no primeiro momento, não conseguisse reter, não conseguisse baixar o nível, passa por aqui e abaixar muito mais. Isso aqui no funnel gate, né, um funil de portão. Isso aqui, como se fosse um radiador de carro,
uma estrutura que você eleva, até 2 homens levantavam e trocavam essa barreira reativa. Se o material passava depois dessa água aí superficial, o problema aqui era de água, né? A parte, você tinha que remediar o solo, mas principalmente o problema estava aqui, porque lá na Reduc, ia para toda a água que saía, se não tivesse abaixo, né, do nível que a legislação permitisse, ela era derivada para uma estação de tratamento, né, e era recirculada depois da estação de tratamento. Aqui não, ia para onde? Para o Etron. O que é esse Etron? É nada mais, nada menos do que um brejo metido a chique, né? Ou seja, também com fitorremediação, ou seja, plantas aquáticas aqui bem adaptadas também para fazer essa mesma função de fitorremediação no caso da matriz água. Uma continuava normalmente no fluxo hidrológico, tá? Ia para esse reservatório. Então, vocês viram o seguinte, nós impedimos a entrada da água de chuva, o que caísse aqui nessa área de captação, né? Eu tinha 2 metros e pouco aqui, com uma barreira construída, uma barreira hidráulica com um manto de PAD. Então, todo e qualquer fluxo que batesse aqui, ele era derivado, ia seguir seu curso normal direto para o Canal São Francisco, não passa no site, tá? O que caísse aqui ia direto aqui também para o site. Ou seja, a chuva que caísse, a irrigação que caísse aqui, que saísse desse site, ou que viesse proveniente de alguma elevação do lençol freático, passaria obrigatoriamente nesse sentido, no funil gate, aqui está só representando, mas isso aqui é bem maior, na questão do funil, o gate era um gate mais ou menos de 20 metros, tá, com 2,5 de profundidade, e continuaria a água passar para cá, ia para o Etro, passava para cá, para o reservatório. Aqui tem uma estação de monitoramento, essa estação de monitoramento monitora. Está abaixo do nível desejado pela legislação? Beleza? Abre a comporta, vai embora, tchauzinho, Canal São Francisco, a água seguia o seu fluxo normal. Não está no nível ainda que não é admissível pela legislação, estação de bombeamento, era bombeado tudo de novo para irrigação, e aí o turnover, o ciclo continuava. Tá? Como eles foram muito mais, como nós colocamos aqui, que nós iríamos aqui fazer fitoextração, que seria exatamente aqui ao contrário de lá, que seria fitovolatilização, fitoextração, metais pesados, então nós íamos tirar isso aqui. A gente sabia que a concentração podia ir para qualquer processado, né, para qualquer processamento. Só que o INEA não aceitou. Então, o que tinha que fazer o quê? Ou incinerava no local, e aí diminuía isso, para diminuir custo, para esse material ir para um aterro industrial, né? Ou fazia um pátio de compostagem, né, para reutilizar aqui também, já que a gente conseguia, né, que as plantas também, com a questão da adubação, nesse espaço de compostagem, poderia, com a questão da matéria orgânica, ele ser até comercializado esse produto. Tá? Então, esse é um projeto completo. É um projeto onde você tem um problema grande, tem um solo complexo, e aí você faz o quê? Você tem a solução, né, integrada. Né? Então, isso aqui você vê, tem um engenheiro aqui, um cara, se o cara não soubesse, se a formação individual não souber a parte, né, de hidrologia, a parte de como fazer isso, um engenheiro mecânico para fazer essas estruturas, né, um engenheiro para ver irrigação, para ver drenagem. Ou seja, isso aí não está numa pessoa só, isso aí está num conjunto de profissionais, né, um conjunto de pessoas. Tá? E aí, para finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês, quem não usa, né, para mim é meu maior pitbull, né, que é o capim vestiver, que eu uso nos meus processos de contenção de encosta, processo de terraceamento, processo de contenção de desmoronamento de rio e tudo, que é o capim vestiver. Né, quem não conhece, porque é um capim que, primeiro, ele não tem erosão genética, porque ele não se reproduz por semente, e sim só vegetativamente. Ele tem uma plasticidade enorme, né? Ele vegeta desde menos 2 graus até 55 graus Celsius, né? Se fizer uma revisão na literatura mundial aí, né? Um capim que lógico, que ele quer também, né? O pão, ele quer também situações boas para ele, né? Também como todo vegetal, entre pH 5,5, né? Temperatura 25 graus e tal, né? Mas ele não morre nessa temperatura, né? Nessa faixa de temperatura, nessa faixa de pH, pH extremamente ácido, até um pH bem básico. Né? Em região que chove muito, região que chove muito pouco, 300 a 500, a 5 mil milímetros por ano, ele se adapta. Altitude, desde o nível do mar até 2.500 metros de altitude, tolerante, né, a todos os metais pesados, a solos salinos, a situação de frio, fogo, encharcamento, pisoteio animal. Ou seja,
ele realmente assim tem um potencial muito grande para ser usado em muitos projetos de recuperação de solos e de áreas degradadas, né? Pouca susceptível a pouco ataque de pragas e doenças. É um poderoso tirante natural para ser usado, né? 75 megapascal para ser usado com contenção que a gente usa muito, a gente já usou muito com o pessoal, né, com as empresas que trabalham com concessão de rodovias, tá? Em contenção de corte de estrada, não competitivo, não invasivo, alta produção de biomassa, alta relação raiz-parta aérea, e não tem problema de erosão genética, nenhum ecoxiita, ecoloco vai chegar e dizer não pode usar isso aí que vai pegar tudo e tal. Não, não vai pegar, que ele não tem problema de erosão genética, tá? E para quem não conhece, está aí a cara, né, do capim, né? Um capim extremamente, né, você vê ele aqui no solo, um capim com um sistema radicular muito interessante, né? Um capim que mostra realmente, né, uma boa relação parta aérea e raiz, tá? Para vocês terem uma ideia, todos os wetlands lá que você dá, municipais, nos municípios menores da Austrália, acima de 10 mil habitantes, não existe estação de tratamento de esgoto na Austrália para municípios pequenos, é tudo wetland, e quem é wetland, quem é usado nos wetlands australianos? O nosso velho e conhecido capim vestiver, usado corte e tudo, então isso aí já é de praxe, né? Então, no Brasil, que a gente tem 5.556 municípios, pequenos municípios, a grande maioria municípios pouco habitados e tal, para quem vai construir aí, né, sistemas de tratamento de esgoto extremamente caro, tal, ou em propriedades rurais, que você tem essa alternativa e usar esse capim ou outras plantas, mas principalmente esse capim aí de forma maravilhosa. Tá? A questão mesmo do tratamento municipal lá na Austrália também, usando o capim vestiver, que esse cara aí é pitbull mesmo, ele, lógico que ele é mais, né, ele está no Vale Tudo lá, no MMA, né? A praia dele é mais o karatê, é mais o solo, é mais o do tal, mas ele também tem o seu chão, também tem seu jiu-jitsu, né? Ele também vai para a água, também remedia muito bem também a questão de água, né? A Pepsi Solar Corporation trabalha com fitorremediação com vestiver lá na Venezuela, em regiões extremamente com águas fluoretadas, né? Que tem aquele problema de fluorose, que as pessoas vão, né? Espera aí, deixa eu troquei aqui. Tem meia hora de palestra para mim. Só um minuto. Ok. Como é que eu paro isso aqui? Peraí, só um minuto. Alarme. Tá? Então, é o seguinte. Então, o que a gente está vendo... Deixa eu só parar aqui. Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, né? Então, assim, é um vegetal que vocês podem pensar no uso desse material para muitos projetos de vocês, né? Aqui é a construção, né, como o pessoal trabalha lá com essas células, né, construção de células para esse projeto já está lá da Austrália, para fazer o wetland de fitorradiação, tá? E aí, finalmente, fechando a nossa palestra, vou passar só 2 minutos ou 3 minutos da palestra, né? A nossa estratégia que a Embrapa Solos faz, né? Qual é a nossa estratégia que a gente tenta ter sucesso, né? Que nossa primeiro a gente vê o solo com solo, e o nosso cuidado é todo aqui, né? É a estratégia de tratar aqui, ó, como esses bombeiros estão tratando todo mundo aqui com muito cuidado. Essa produção de biomassa vegetal, é isso que eu quero para conter encosta, para conter desmoronamento de rio, para fazer fitorremediação, para fazer fitoextração, para fazer o que eu quiser. É esse carbono, esses assimilados, hidróxido de carbono aqui que eu quero na minha vegetação. Tem que tratar isso com esse carinho que todo mundo aqui tem que ter para eles. Tá? E aí, quem quiser mais informações, bem explicado e tal, né, é só entrar na homepage do Programa de Engenharia Civil da COP, lá aqui da UFRJ, né, o ano de 2009, vai no meu nome, Silvio Tavares e tal, tese de doutoramento, baixa se quiser, tá, todos os experimentos que a gente fez com macrófilo, todo esse material aí da cavitação, explicado, todas os processos, embancado, está tudo lá, né, como a gente estava lá na engenharia civil, então eu tive que fazer uma tese assim, grande, né, para explicar exatamente, como era multidisciplinar, para explicar exatamente o que a gente estava fazendo. Então, eu acho que quem tiver saco aí, quem tiver tempo e quiser ter interesse no assunto, eu acho que essa tese, não estou fazendo autopropaganda, mas eu acho que está ali colocado, né? Também eu tenho também esse livro aí, na Oficina de Texto de São Paulo, que é o único livro que tem, né, de fitorremediação, né, em língua portuguesa. Nós vamos agora, né, e também tem um livro também, mas não tão específico de fitorremediação,
o pessoal aqui do Serviço Geológico também, do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ali do Fundão, tá? E para quem quiser saber mais como um todo, recuperação de áreas degradadas, pegando também vários outros contextos, né, que como a Fauane chamou a gente no primeiro momento, né, solos degradados agrícolas, solos degradados, né, por eventos erosivos, né, aquilo que teve no Rio de Janeiro aí, na região serrana, em 2011, né, chuvas. Então, nós temos aqui esse curso de recuperação de áreas degradadas, que foi inicialmente contratado pela Universidade de Petrobras. Temos esse livro, né, que eu sou um dos coordenadores e autores, tá? Pode ser baixado gratuitamente, aí também depois eu passo aí para o pessoal da organização o link também, e aí ele tem, ó, tudo aquilo que eu falei, tintim por tintim, o conselho de caracterização de áreas degradadas, processo de RADs, propriedades físicas, químicas, fertilidade do solo, substratos para uso de RAD, degradação do solo, recuperação, degradadas, né, monitoramento disso aí, ou seja, são aqui os pesquisadores da Embrapa Solos, conjuntamente com o pessoal da Embrapa Agrobiologia, aqui também no Rio de Janeiro. Tá? E aí estamos contatos, né? A gente está aqui no terceiro portão do Jardim Botânico, quem conhece aqui, vem na Rua Jardim Botânico, da Gávea, do Maitá para a Gávea, sentido Zona Sul. O terceiro portão não é para o Jardim Botânico, é Embrapa Solos, que a placa está mais para dentro, está, né? Recuada. Nós estamos aqui, então, no Jardim Botânico 1024, nossa homepage é essa, e esse é meu e-mail, tá? Mas estamos aqui, então, passamos 3 minutos na nossa apresentação, e é isso aí. Eu acho que era isso aí que eu tinha para colocar para vocês, muito mais nesse sentido de ter uma visão geral e mostrar uma situação bem mais complicada para a gente ter um raciocínio, né, do tema. Sensacional, professor doutor Silvio, muito bom, excelente apresentação. Eu vi que muitos comentários aqui, né, demonstrando né, o quanto foi interessante a abordagem, e eu não vou comentar, eu até fiz várias anotações aqui, mas é muita informação, né? Mas só parabenizando pela apresentação, antes de passar para as perguntas, né? E foi um apanhado realmente geral, passando pelos fatores de degradação do solo, as definições, as diferenças entre recuperação, reabilitação e restauração, todos os detalhamentos, as modalidades da fitorremediação, como um especialista que é, e fechando aí com 2 grandes exemplos práticos, exemplos que exigem todo o conhecimento da engenharia, o conhecimento multidisciplinar, que a gente tanto fala aí, né? Você sai mostrando aí que como é importante saber do solo, mas não solo na camadinha do 0 a 20, ali mostrando toda a importância de entender o perfil do solo. Às vezes o problema está lá a 2 metros de profundidade, né? Entender da química do solo, porque muitas vezes o contaminante, ninguém vê, o solo visualmente está igual, né? Então você não sabe que ali está contaminado. Mostrando também a importância da planta, de entender a planta, mostrando a importância de um bom projeto de engenharia para contabilizar isso tudo, para fazer um planejamento adequado. Então, eu acho que foi sensacional a apresentação. Nós temos várias perguntas e pouco tempo, então eu vou selecionar, tá? Vou tentar juntar aqui também. Eu começo aqui pela ordem, pelo Marcos. Obviamente que algumas perguntas foram feitas lá no início, então isso foi falado ao longo, tá? Então, se puder até repetir alguma coisa, alguma informação, mas, professor, qual você acha que foi o melhor caso de recuperação de solos degradados aqui no Brasil e quais foram as medidas diferenciais para isso? Aí fica complicado. Eu vou puxar a sardinha para meu lado, eu acho que foi o da Casa da Moeda. Mas, porque é o seguinte, assim, geralmente, o que eu estou dizendo, geralmente, quando ele estava lá do outro lado do balcão, nas empresas, né, e tudo era muito pontual, né, assim, eu já sou velho, né, cara, eu tô com quase 60 anos de idade, né, com quase 40 de profissão, né, então, o que acontece, assim, tem muitos problemas, assim, depende muito das áreas, depende muito e tal, né, mas, assim, realmente, de contaminação, porque você tem processos,
naqueles processos mesmo de engenharia pesada, né? Principalmente essas consultorias, né, europeias, americanas e tal, para a própria Petrobras, né? Eu trabalhei em algumas coisas da Petrobras na Argentina, né? No Paraná, em São Paulo, né? E aí o que acontece? Assim, eram mais pontuais, né? Assim, então, quando a gente juntou realmente assim várias nuances no mesmo projeto, né? Por isso que eu digo assim, a gente tem muito, né? O pessoal da Petrobras tinha um carinho por essa área aí, que era a área 1900, a unidade industrial deles, muito grande. Isso aí virou, realmente era, né, o parque de diversão deles, era a sala de estar deles, que a gringalhada vinha ver, não sei o quê, como recuperar um land farm, né? Assim, então, assim, fica difícil para mim falar isso tal, né? Chamar para coisa. Mas, assim, para mim foram, né? Assim, eu sou engenheiro de drenagem também, né? Aquele que você mostrou no meu curricular, eu comecei na irrigação, na drenagem, né? E tudo, e não deixei isso, né? Entendeu? Então, assim, estou com essa parte, estou com a parte também do Sistema Brasileiro de Classificação de Terra para Irrigação, que estamos lançando agora, estou fazendo já não merchandising aí, né? O curso Sistema Brasileiro de Classificação de Terra para Irrigação no ambiente AVA, no ambiente virtual da Embrapa, né? Que vai ser lançado lá, curso gratuito, né? A gente não pode cobrar curso, porque quando é fomentado é um curso de EAD, tá? Com certificado, tudo muito bom, né? Que realmente a gente não pode cobrar aqui quando é recurso público, né? E é um público, então, que foi financiado pelo Ministério da Agricultura e está lá, né? Está lá e tal, vai ser lançado agora em outubro, né? Então, quem tiver interesse no tema de irrigação, terra para irrigação e tal, esse curso vai estar lá, né? Olhem lá, não só esse, tem vários cursos no ambiente AVA da aprendizagem, ambiente AVA, Embrapa AVA, que tem vários cursos aí de interesse. Ótimo, sensacional. A Larissa, ela, de certa forma, foi respondido, porque ela perguntou lá no início, mas é só para ver se complementa alguma coisa. Antes de iniciar a recuperação de uma área degradada, é necessário fazer alguma análise laboratorial do solo, né? Você explicou aí, até dependendo do nível, bem detalhado, né? Aí, se sim, existem outras formas de baixo custo para o produtor rural. Não sei se ficou claro, mas assim, eu entendi como, no caso aí de não se ter essa possibilidade de fazer tantas análises, né? Às vezes, claro que quanto mais análise, você mostrou aí que mais preciso é a sua intervenção, mas quando não tem, em pequenos produtores, né? O que se faz? Então, Larissa, esses dois exemplos que eu dei são exemplos seguintes, são dois, né? Um tem até a máquina, literalmente, de fazer dinheiro, né? Mas não é o caso, né? Um é a Casa da Moeda, né? Mas, lógico, você está falando de uma indústria, né? E o outro é a Petrobras, né? A maior empresa, né, de valor do mercado aberto no Brasil, junto com a Vale do Rio Doce. Então, é o seguinte, isso aí é um caso de contaminação, né? E é um caso, realmente, que os focos todos estão lá. Larissa, a pergunta é o seguinte, quando geralmente, o pequeno produtor rural, ele não tem uma contaminação, né, uma coisa tão esdrúxula, assim, tão efetiva, tão grande, né? Então, é muito mais fácil. E, lógico, né? Geralmente é o quê? Vamos ser um pequeno produtor de Santa Catarina. Geralmente é a contaminação mais orgânica, né? Questão de resíduo aviário, resíduo de suinocultura, né? Algum despejo inadequado e tal. Né, o próprio, assim, a gente sabe que muitos produtores, pequenos produtores e tal, também tem esse negócio, muita gente, hoje não, mudou muito, graças a Deus, mas faz a troca do trator do óleo no campo mesmo aberto ali, faz ali no solo e tal, mas são coisas pontuais, né, que fica fácil, né? Até você pegar ali, assim, se é uma área muito pequena e tal, um solo que está contaminado com óleo de trator usado e tal, você tira esse solo ali, toca fogo ali, faz um controle direitinho ali, toca fogo, volatiliza aí, ou seja, isso aí não é problema. O pequeno produtor, como pequeno produtor, na sua propriedade, né, não é grande problema. Geralmente é uma contaminação orgânica. Quando é aquele maior produtor e tal, que é questão de contaminação por agroquímicos, por excesso de herbicida, excesso de... Aí é uma outra questão, é muito mais acumulativo, né? Aí é mais tratado a nível de bacia e tal, e, logicamente, não tem o mesmo nível de quantidade, né, de amostra que é feito, né? Logicamente que a gente tenta adequar a realidade, o projeto à realidade, né? A gente parte do princípio, como dizia, né, o reitor lá de Paris, né, o seguinte, né, quando, né, o direito não respeita a realidade se vinga não respeitando o direito, né? Então é o seguinte, lógico que a gente não pode ter um pequeno produtor rural descapitalizado, né? A mesma visão, e eu estou falando disso, água ambiental, tá?
a mesma visão de querer que tenha uma coleta mais aprofundada de número de amostras e quantidade de amostras e variáveis que vai fazer. Aí é questão de bom senso, né? Tudo aí é questão de bom senso. Mas o doutor Rural, graças a Deus, ele, para a gente, ele é um herói, né? O nosso cliente é o nosso herói, é o que bota comida aí, todo mundo fala muito mal, né? Nós somos um player chamado para alimentar aí esse mundão de Deus aí, que os 9 bilhões aí que vem, 30, 35, aí, segundo as projeções. Ótimo. O Joab Estevão pergunta o seguinte: é necessário inocular micro-organismos nesses solos degradados? Então, Joab, é o que eu falei, a gente trabalha muito aqui junto com o pessoal da outra Embrapa, que é aqui também no Rio de Janeiro também, tá? Que é a Embrapa Agrobiologia, que é no quilômetro 147, no município de Seropédica, em frente à Universidade Rural. Tá? Então, o que acontece? Como eu vim de lá, eu fiz meu mestrado lá, fiz meu mestrado em Ciência do Solo, no Departamento de Solos da Rural, e fui bolsista na época da Embrapa, né, da Embrapa Agrobiologia. Então, é o seguinte, lógico, um dos nossos casos de sucesso, principalmente para a revegetação, né, aquelas regiões de bauxita lá na mineradora Rio do Norte, né, e tal, a gente entra sempre que você tem muitos solos, muita coisa que estão estéreis mesmo, você está com muita matriz que é muito estéril, a gente procura não só entrar com matéria orgânica, mas entrar também com micro-organismos, que é ele que é o ator principal, né? Mas necessariamente em tudo a gente não vai entrar com micro-organismos, não. Mas em dois exemplos que eu dei, principalmente o da Drone Farm da Reduc, da Petrobras, sim, a gente selecionou risóbios exatamente adaptados, risóbios inclusive indígenas, risóbios nativos, a gente selecionou, né, micorrizas e tal, ou seja, para aumentar a nossa capacidade da planta, né, de serem aliados nesse processo de fitovolatização lá. Tá? Então, quando é necessário, né, a gente usa. Né? E a gente já sabe, a gente tem um banco da agrobiologia aqui, nós temos, né, muitas plantas, né, e muito micro-organismos já selecionados. Né? É igual a soja lá, né? Dependendo da soja e tal, a gente sabe qual é, aquele solo ali, qual a bactéria mais específica, o actinomiceto mais específico e tal. Né? Então, sim, quando a gente pode, a gente tem sim. Principalmente para as arbóreas, né? Porque é barato, é fácil, pega o inoculante hoje custa R$20, o inoculante da Embrapa, né? Lá fora custa um pouco mais caro e tal, mas é sensacional o retorno financeiro que se tem, né, nas mudas que tem realmente, principalmente na parte de micorriza, né? Perfeito. Enquanto você bebe uma água aí, é muita atenção, né, do tempo contra o tempo, mas a gente... eu percebi na sua apresentação, Silvio, que você citou, né, como você bem disse, explicou, usou modelos, né, que foram bem complexos, cheios de várias etapas, usando tudo que a ciência tinha disponível, mas para mostrar que assim é possível, né, é possível usar o máximo de técnicas possível, mas muitas vezes, né, quando não tem disponível todas essas análises, todos esses, você pode ir fazendo uma coisa intermediária, às vezes você não consegue fazer tudo, né, mas é o que tem disponível, dá para ir fazendo, adotando determinadas técnicas, né? O professor Tiago... Não é área industrial, na área rural, tem que fazer realmente, né, intervenções mais brandas e tal, e com o tempo, né? Isso, ótimo. O professor Tiago Trombeta, que é o nosso coordenador do evento, ele pergunta o seguinte: quais seriam as vantagens do capim vetiver, né, em relação ao aguapé, em sistemas de wetlands, ou o uso de ambos em conjunto melhora a eficácia? Vamos lá. Tiago, na minha tese de doutorado, tá lá, eu tenho exatamente o que é que eu fiz. Naquilo ali, porque eu não mostrei, porque aí é 3 horas de palestra, né? O que é que tem ali? O seguinte, eu não mostrei, mas eu trabalhei ali, eu tenho que trabalhar ali na Casa da Moeda, era elemento água, era o principal, porque a água não podia cair no canal de São Francisco, né, com níveis intolerados pela legislação. Então, ali, no caso, tá? A gente utilizou o capim vestiver e o aguapé. Aí eu dei o exemplo lá da Austrália, dos étanos da Austrália.
Se você virar no capítulo lá, uso de fitoamidação para matriz água, tá? Acho que no quarto ou quinto capítulo da minha tese lá, tá? É o seguinte, nós usamos os dois, nosso contraste é dos dois. A gente usou exatamente, né, o aguapé, e usamos também o junco, e usamos, né, o capim vestiver. Logicamente, né, é aquele negócio, né, o que eu falei ali, eu até brinco, né, no MMA, o capim vestiver, a especialidade dele lá, ele é um batedor, ele é um boxeador, ele é um karatista, entendeu? Ele é o cara da pancada de cima, né? E tal. No chão, aí, no caso da água, é mais realmente você tem, né? Você tem o aguapé, né? As plantas aquáticas são muito mais adaptadas, né? Qual é o problema do pato, né? Do pato, né? O problema do pato. O pato é o seguinte, ele é um animal, uma presa muito fácil, esses patos domésticos, né? Que ele nada mal, corre mal e voa mal, tá? Então, aquele negócio, então, assim... Então, lógico que a gente botou o pobre do capim vestiver, né, para disputar no chão, né, com um cara que é bom do chão, um cara faixa preta. E aí, o aguapé, ele foi melhor, mas não tão melhor. Ele não ganhou por nocaute, ele ganhou por nocaute técnico. Né, quem entende aí, desculpa aí, né, quem não entende do jargão, porque a gente gosta da parada, a gente pratica e gosta. Né? Então, o que acontece? Ele foi para o chão, tá? Para o ambiente da água, tá? Mas ele foi derrotado por nocaute técnico, não nocaute, sabe, pedindo para batendo. Né? Então, assim, os melhores realmente foi o aguapé, pelo próprio ambiente que ele estava, tá? E a gente botar um peixe contra um pato na água, né? Coitado do pato, né? Então, mas não foi assim, não passou vergonha, não. O pato, no caso do tal, e ele é muito indicado. E aí, lá na Austrália, eles usam muito o vetiver no lugar do aguapé. Por quê? Porque o aguapé, quem trabalha com aguapé sabe que é complicado. Quem conhece aqui a Universidade Rural do Rio de Janeiro, né? O velho lago ali da agronomia, na verdade, aquilo ali é uma descarga que bem você fez lá, né, professor? Você estudou lá. Na verdade, é uma descarga que veio no 49, de esgoto urbano que vinha para ali e tal. Uma época na vida, algum professor teve a ideia de fazer um experimento, ao invés de fazer em tanque para descontaminar aquilo ali, jogou aguapé ali dentro. Era tudo que o aguapé queria. Tomou o lago e tal, e é difícil você manejar aguapé. Você tem aqui no Rio de Janeiro, aqui naqueles bandeirantes e tal, é difícil quando você tem uma carga orgânica elevada, tá? E aí o que acontece? Você tirar esse aguapé, que vai estar 96% de água, tirar isso de dentro d'água, secar esse material, processar, ou levar para outro canto, ou fazer outra coisa, composto e tal, é muito complicado. Então, o manejo dele é complicado, mas ele é muito bom para a questão de orgânico, muito bom para a fitovalorização. Lá na Austrália, eles usam o quê? Eles usam o vetiver por quê? Porque, para metais pesados, o vetiver vai fazer o processo de fitoextração. A biomassa dele é fantástico. Né? Eu até, que eu não tenho tempo, né? Está terrível a minha vida, mas eu estou até quase que lançando aí um desafio na ciência do solo mundial para dizer que o chumbo é um macronutriente essencial para o vetiver. Quanto mais chumbo eu boto na água, no solo, mais esse desgraçado cresce, mais ele fica verde. Né? Ou seja, como eu não quero ir contra tudo, contra todos, né? E comprar essa briga e tal, eu não tenho tempo para isso, e nem vou comprar essa briga. Então, eu fico com esse meu segredo. Distribuo com vocês esse segredo. Então, para chumbo, ela é imbatível. Então, lá na Austrália, nos wetlands, o que acontece? Tem muitos metais também. Então, eles aproveitam uma coisa que é fácil manejo, que eles pegam a planta ali, vão cortando as plantas, ele tem uma máquina que vai no barco, vai cortando tudo aquilo ali, pegando aquele material e já mandando para o processamento. Então, é muito mais fácil, a rebrota é muito rápida, né? Um capim que responde muito a qualquer coisa que tem na água. Né? Então, as vantagens é essa, né? Que ele está nos dois ambientes e tal, e quando é resíduo urbano, quando é essa questão lá, né, dos wetlands e tal, o pessoal da Austrália pretere, eu também preteriria. Né? Aí, nesse wetland aí, tinha aí junco, tinha tudo no motor, deixei as nativas lá. Tem espécie até que eu não consegui classificar. Levei até aqui para o Jardim Botânico, trouxe. Eu sou o vizinho do Jardim Botânico, que é sistemática do Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro. Eu levei até para classificar, alguns também não consegui nem classificar. Né? A sistemática está aqui. Tá? A professora Gleisi e tal, não consegui nem, não. Isso aqui deve ser, tá, né? Não chegou na espécie, chegou ao grupo.
Mas aí, já que estava ali, deixa elas ali, vai ter a função delas, tá? Então é isso, Tiago, assim, cada caso é um caso, mas tem o seu lugar, sim, no Aguapé também, seu lugar. É só a questão do manejo, né, do Aguapé que é mais complicado. Sensacional, sensacional. O professor Tiago, a Fauane, nós já chegamos no nosso limite do tempo. Sim, professor, a gente pode caminhar para os encerramentos, mas se o senhor quiser falar alguma coisa, dar algum comentário. Não, só agradecer. Agradecer imensamente a disponibilidade, a presteza do Dr. Silvio, a empolgação com o tema e a didática, que foi sensacional. Eu acho que todo mundo aproveitou muito e é essa a nossa missão, né? Isso que a gente espera, essa interação da universidade com a Embrapa, outras empresas de pesquisa, e isso tudo faz do nosso aluno aí uma formação sensacional, ampla, e você mostrou muito bem isso, tá? Temos aí, só para finalizar, o Djalma Oliveira, que foi seu colega lá na antiga Escola superior de Agricultura de Mossoró, tá? Parabenizando aí pela apresentação. Muito bom. Um abraço, Djalma. Eu, professor, aqui agradeço, né, a oportunidade aí que vocês chamaram a gente, né? E realmente, assim, desculpa se eu fui rápido e tal, porque o tema é muito grande para pouco tempo, né? Eu procurei dar aquela visão, né, para que vocês tenham, né? E esse material que eu vou disponibilizar aí para a Falane, né? E aí ela vai colocar em algum, né, tal, os links e tal, vai estar todo mundo aí, vai estar, né? Quem tiver interesse e tudo, né, vai estar esse material disponível para vocês, tá? A palestra acho que vai ficar aí também, tá gravada, sabe? Não, tá tudo liberado aí, tá bom? Maravilha, maravilha. Fauane, é contigo. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer demais a presença do Dr. Silvio e do professor Cícero pela excelente mediação. A palestra foi muito boa. Eu gostaria de lembrar ao pessoal que o formulário de presença ainda está aberto, que vai fechar daqui a pouquinho, e que a próxima palestra será sobre educação científica com o professor Dr. Frederico, da Universidade Federal do Paraná. Esperamos vocês lá. Até mais.